Boa noite. Dizem que todo filho sua casa torna, né? Aqui tem irmão Francisco e permita, né, na comparação. Não que eu me sinta digno disso. Na verdade, meu nome foi realmente em homenagem a Francisco de Assis, mas eu confesso que com ele ainda não aprendi muita coisa, porque eu sou muito teimoso. Uma fase de reencarnação onde os assédios do mundo não tem me deixado um pouco sossegado, e você fica se deixando envolver, se afastando às vezes do seu principal exercício, que é o intelecto, estudando, lendo, aprimorando. Para nós que temos mediunidade ostensiva, trabalhando, porque ela vem para isso, para nos convidar ao trabalho efetivo e afetivo. E arrumamos desculpas. Um dia é uma mudança, outro dia é uma palestra de trabalho, outro dia é a visita à filha que mora um pouquinho distante, e deixando as coisas de Deus em segundo plano. Mas a espiritualidade não nos deixa vacilar. Aí um dia o telefone toca de novo. O que você está fazendo, macho, da vida? Eu estou tentando viver, então vem viver comigo. Venha para cá que está todo mundo com saudade. E nós ficamos aqui agradecidos. Isso é com a mesma sensação que eu tive no primeiro dia. Eu já falei isso aqui. Passei por aquele portão, o portão grande estava aberto. O Robson estava aqui na frente quando me recepcionou pela primeira vez. Essa voz doce, apaixonante, essa voz do Robson. Que oração curta e tocante. E quando eu passei nos meus primeiros passos, eu já estava me sentindo parte da casa. E hoje não foi diferente. Foram faladas várias coisas aqui que tem a ver com o nosso tema. O planeta Terra é uma casa escola, um hospital escola. E com o advento da tecnologia, com o advento de uma palavrazinha que eu evito pronunciar, o tal do corre-corre, nós estamos perdendo o conceito. Há até quem diga que a instituição família está, vamos dizer assim, quebrada, que é um jargão comercial, quando as empresas vão à falência. Está falida. E eu sempre tento, de forma amorosa, ajustar essa percepção. Porque a instituição não é o problema. O problema são os membros dela. A igreja é uma instituição construída por homens. E por isso tem algumas falhas. Mas o conceito da igreja, e que eu já repeti aqui várias vezes, nós temos que agradecer muito à Igreja Católica, porque foi ela que manteve o nome do Cristo aceso até hoje. Se ela tivesse desistido da sua missão, mesmo que uma missão que algumas pessoas julgam cruéis, algumas missões cruéis, eu não sei onde estaria o nome do nosso Jesus Cristo hoje. Mas graças a ela, o mundo todo sabe quem ele é. Aceito, se quiser, mas sabe que ele existiu, que ele existe e que vai sempre existir na vida daquele que abre o seu coração e ouve Jesus. Além das instituições religiosas, tem tantas outras que não cabe citar, mas vamos pular para a família. Chico Xavier, pelo nosso irmão Emmanuel, já repetiu várias e várias vezes que nós estamos no lugar certo, na data certa, na família certa, pelo motivo certo. E nós olhamos as relações de casa para fora, elas ainda estão muito comprometidas. E o que é que provoca isso? O mesmo que provocou quase um ano, ou mais de um ano, da minha ausência aqui. Falta de observação, falta de tenacidade religiosa, falta de comprometimento cristão, falta de comprometimento com os seus. Porque à medida que as crianças estão nascendo hoje, 6, 7 anos logo depois do processo reencarnatório, que ela toma conta daquele envelope que foi doado a ela, foi emprestado, ela já vem com um plano de vida, um POP, procedimento operacional padrão para a vida dela. Ela já é autônoma. Ela já não quer mais ouvir o pai, não quer mais ouvir a mãe.
e aí a tecnologia passa informação, ela absorve aquela informação, e a sociedade passa um outro volume de informação, ela absorve aquelas informações e vai construindo sua personalidade sem observar o legado que um pai, que uma mãe tem para passar. O irmão mais velho, o tio. Lembra da figura do padrinho? Ainda existe aquela figura do padrinho de batizar, gente? Ainda existe ainda? Porque o meu, até os meus 25 anos, eu ia na casa dele pedir a benção. Benção meu padrinho. Coisa que você não vê hoje é um filho pedir para ser abençoado pelo seu pai. E aí, nós vamos tentar mostrar esse desafio chamado família, que é um dos compromissos mais sublimes que um casal assume diante do Cristo. Olha, André Luiz deixa claro, ensina de uma forma muito clara e muito sucinta como acontece a fecundação, para que possamos dar espaço nas nossas vidas a um irmão que está em uma situação que não nos cabe avaliar, mas que chega na nossa vida no primeiro instante que a mãe descobre que está grávida. Ali nasce um amor incondicional. Algumas delas são fecundadas e a notícia da gravidez a assusta por causa dos compromissos mundanos, por causa da falta do recurso. De repente a relação não está muito estável, o que é que eu vou fazer sozinha? E agora como eu crio esse rebento? Outras, porque o caminhar dessa fecundação não foi dentro das vias que o conceito da família foi pré-estabelecido, como você só pode engravidar depois que você casar. Os dogmas que nós colocamos para ter um pouco de moralismo, né, dentro da nossa sociedade, para que as coisas não se percam, não fiquem tão vulgares, como hoje até se encontra em alguns pontos. Não aqui fazendo papel de analisador da sociedade, mas prevendo aí o que está muito claramente para todos nós. Mesmo diante desse desespero, dessa insegurança, a mãe, naquele momento, selou um compromisso que, ao desdobrar com aquele, inclusive, que não queria engravidar na cabeça dele, fez para trazer o nosso irmãozinho como filho para essa oportunidade. Infelizmente, a grande maioria ainda trata filho como propriedade. Filho não é nossa propriedade. Eu sou pai. Filhos são as nossas relações. E à medida que você vai se evangelizando, você vai construindo esse conceito e vai confiando nele. Confia de tal ponto que a informação que você passa para o seu filho deixa de ser mais materialista e passa a ser mais espiritualista. E aí eu vou mostrar para vocês que Jesus deixou tudo pronto com o advento de um rapazinho chamado o Bom Senso Encarnado, Allan Kardec. Allan Kardec, Emmanuel, Bezerra de Menezes, André Luiz, todos eles vêm nos acalentar a alma sobre a nossa missão e a nossa responsabilidade como pais e mães. E a importância de nós trabalharmos as nossas famílias e construirmos as nossas famílias para agregar as outras famílias. Nós ainda estamos olhando a nossa família com sobrenome. Olha o conceito que nós temos, sobrenome, sobre algo perecível. E nós precisamos sair desse sobrenome para poder viver sob, agora inverte o papel, o mundo que Deus criou. Se Deus fez o mundo e trouxe a alma para cá, é porque Ele queria que o mundo fosse mais forte que o homem quer vencer o mundo. O homem precisa se harmonizar com o mundo. E essa harmonização tem que partir da sua casa, para a casa do vizinho, para o seu bairro, para o seu município, para o seu estado, para o seu país e daí para o mundo. Deve ter o nome de algum brasileiro fazendo muito sucesso aí fora, né? E eu não vou dizer sucesso musical, sucesso artístico, não. Vamos falar do sucesso da conduta. Deve ou não deve ter um brasileiro em algum canto, na Suíça, na Alemanha, na Ucrânia, em algum canto, que é um símbolo de boa conduta? Deve ou não deve? Sim ou não?
Se nós acreditamos piamente nisso, não é só uma resposta vazia, a mãe e o pai desse brasileiro, porque nós somos o coração, pátria do Evangelho, coração do mundo, pátria do Evangelho, no nosso Brasil. Se essa pessoa está, nesse momento, se acreditamos nisso, a provocação moral dessa pessoa não partiu do legado do pai e da mãe? Podemos até supor o seguinte, que ele foi abandonado quando criança, ou os pais morreram, e ele foi adotado por alguém, minimamente pela mãe vida, e ali outras pessoas ajudaram ele, e ele seguiu o exemplo de alguém, ele ganhou conteúdo de alguém um pouco mais velho, mais sábio, fez o papel de pai e mãe. Concordam comigo? Sim ou não? Ninguém se constrói sozinho, muito menos sem Jesus. Ninguém é forte sozinho. A família é esse padrão que Jesus vem nos ensinar todos os dias. E está tudo aí. Tudo que nós precisamos está aqui, ó. Emmanuel, o Consolador, na pergunta 175, origem da família. É copia e cola, viu, gente? Ó, o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra. O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além. Se comprometeram. Já tinham lá uma informação e trouxeram essa informação para cá. O desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. É isso que é a origem da família. Que nós possamos nos encontrar, mesmo com o véu do esquecimento. Sabe aquelas atrações, você passa pela pessoa e fala que ela diz, nossa, eu te conheço de algum lugar. Você é tudo para mim. As paixões, então, nossa, são maravilhosas. Dá para escrever cada livro que chora, né? Ah, eu encontrei com ela num café, passei de um olho, não sei o que, no café, enfim. Cada um com sua história. É aqui que isso acontece. E tem mais. O que significa a concepção de um ser? Eu gostaria muito que essa casa hoje estivesse lotada de meninas e meninos de 16, 17 anos aqui hoje. Para que eles entendessem o que significa a concepção de um ser. O Livro dos Espíritos, na pergunta 582, responde: primeiro, Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Não somos nós que pegamos o umbigo do nosso filho às vezes na mão? Porque da minha filha caiu na minha mão. Quando ela estava gateando, o primeiro dedinho que ela segurou para se sentir forte, para poder andar, foi o meu. Primeira repreensão da Amanda foi o pai que deu. Primeiro banhozinho dentro daquela banheirazinha, não sei se usa hoje, foi o pai que deu. Quando ela chegou à fase de mocinha, sem saber o que fazer dentro do banheiro, ela ligou para o pai dela. Quando ela beijou pela primeira vez, ela entrou no carro, eu olhei, eu digo o nome dele. Antes dela abrir, ela disse, com certeza eu sabia o que estava acontecendo. Então você vê a conexão que nós temos com os nossos filhos, para dirigi-los ao caminho do bem. E não é um fardo. Ah, Nossa Senhora, o que é que eu faço da minha vida com esse filho? Esse está me dando muito trabalho. Ótimo. Ele nasceu débil. Ele nasceu sensível. Para que você imprima nele aquilo que você acredita que é o melhor para ele. Os pais hoje têm tempo para acordar e conversar com seu filho? A maioria vê o filho nascer ou crescer no horizontal. Sai, ele está dormindo, chega, ele está dormindo. E com isso você perde o acesso. E com o acesso você perde essa tal impressão que Deus colocou para que possamos fazer isso como nossa tarefa principal. E tem mais. No mesmo Livro dos Espíritos, na 685A, ele responde o seguinte:
Este elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar caracteres que inculte hábitos, porquanto a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Se nós estamos falando em caracteres, a forma de sorrir, o tom de voz, a forma de se vestir, o pudor, a forma como assistir a televisão, o tipo de música que você ouve, o livro que você lê, imprime ou não imprime impressões dos nossos filhos? Sim ou não? E nós somos cuidadosos com a qualidade das informações que levamos para nossas casas, se preocupando que Deus me deu uma missão para cumprir com aquele ser? Se eu não posso desenvolver o intelecto dele, não devo desenvolver o intelecto dele pelos livros, e sim pelo exemplo, pela quantidade de caractere que eu tenho que passar para ele, eu estou me ajustando, eu estou me reformando para que eu seja, como pai, um exemplo para minha filha? É aí onde a família está perdendo esse link. Porque ao fazer isso, você vira referência para o seu filho, para o resto da sua vida. E aonde ele estiver, ele vai dizer: eu aprendi isso com o meu pai, eu aprendi isso com a minha mãe. E se o que nós ensinarmos estiver em comum acordo com os preceitos cristãos, ele vai estar dizendo que aprendeu com Jesus. Sim ou não? Ainda tem mais um pouquinho. A maternidade e paternidade são magistérios sublimes, ou seja, professores, orientadores sublimes. Isso está no Livro dos Espíritos, gente. Lar, primeira escola, pais, primeiros professores, primeiro dia de vida, primeiro dia de aula. Lá atrás, em 1970, se eu dissesse para uma mãe ou para um pai que falar enquanto o embrião, enquanto a criança tivesse em formação no ventre da mãe, seria uma loucura, com certeza absoluta. Na Bahia se chama, nós íamos para como é o nome do sanatório? Aristide Maltês, tem um sanatório lá. Manda ele para Aristide Maltês, amarra ele com camisa de força. Mas hoje está claro que conversar com a criança ainda no ventre da mãe é uma das melhores ações psicológicas que um pai pode fazer. A minha criancinha, quando eu estava no ventre da mãe, ela passava o pezinho na barriga da mãe, fazia um vinco. Imagine a dor que não era para aquela mãe. Ela só parava de fazer aquilo com o pezinho quando eu botava a mão na barriga da mãe. E aí o avô achou que era conversa, né? Aí tentou botar a mão, ela passou mais forte. O vizinho, outros homens botaram, ela não estava vendo que tipo de homem era, mas quando a minha mão tocava, ela quietava. E aí eu percebi isso logo quando ela nasceu. Ela só dormia no meu colo. Os primeiros meses dela, eu trabalhava no frigorífico, acordava às 5 horas da manhã, chegava às 10 da noite, ficava de madrugada acordado para fazer essa criança dormir. Você vê o link que nós temos com os nossos filhos. E ainda, Emmanuel, no livro Vida e Sexo, no capítulo 2, Família, Princípio da Reencarnação, ele nos orienta. Através do casal, aí estabelecido, funciona o princípio da reencarnação, consoante as leis divinas. Ou seja, esse princípio já vem orientado com base nas leis de Deus, né? Possibilitando o trabalho executivo dos mais elevados programas de ação do mundo espiritual. Meus irmãos, minhas irmãs, um dia eu vou ver as famílias trazendo os seus adolescentes que estão se preparando para ser pais e mães com seus 18, 20, 25, 30 anos. Eu espero que quanto mais maduro melhor, mas não nos cabe dizer o dia que nós vamos receber o outro irmão reencarnado. Existe uma programação. Essa conversa de que gravidez indesejada só na nossa visão. Só na nossa visão. Todo convite para um espírito no planeta Terra é uma oportunidade de regresso dele para que ele possa progredir. E nós aí linkamos o nome minha filha, meu filho, meu pai. Esse meu não seria egoísta? Individualista? As nossas relações
elas vêm de várias origens. Não é só filho com mãe, mãe com filho, filho com pai, pai com filho. Alguns dos nossos amigos, às vezes dos nossos inimigos, querem vir, pedem para vir no nosso seio familiar para se reencontrar, para se retratar, para se refazer. E é uma oportunidade de amor constante. Está aqui, ó, lei divina. Deus não é amor? Não é justiça? Então ele vem para aprender a amar, vem para aprender a ser justo e está sob a tutela do pai e da mãe, porque esses já estavam, já estão e continuarão preparados para essa missão de transferir informações salutares no desenvolvimento moral desse ser. Não estou aqui dizendo que nós devemos perder esse sentimento carinhoso do meu filho, da minha filha, do meu irmão, do meu primo. Não. Esse desejo de querer cuidar é muito bom, mas ele não precisa ser tão severo. Ele pode ser suavizado quando você olha que isso é mais uma missão do que uma propriedade. Ainda falando sobre família, micro-humanidade, Kardec no Livro do Espírito, na pergunta 775. Eu estou trazendo para mostrar para vocês que essas orientações estão à nossa disposição em todo o Pentateuco, em toda a história do Espiritismo, orientando cada pai, cada mãe a servir a Jesus, criando esse ser físico e evoluindo o ser espiritual. Ele diz o seguinte, ó: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo, ou seja, uma forma de fortalecer, de fincar, de estabelecer o egoísmo na humanidade. Sem a família, a humanidade passa a ser absolutamente egoísta. Olha a importância desse desafio. Eu estou conseguindo passar para vocês a visão do nosso compromisso diante de Deus quando nós estamos cuidando das nossas vidas em casa. E essa família não está só linkada, meninos e meninas, ao embrião que vocês recebem, que nós recebemos, não. Os nossos cônjuges, que nós encontramos e chamamos de a outra metade, a outra asa, aquele que sem ele eu não vivo, aquela que me faz perder o olha, você me faz perder o suspiro. Morreu. Morreu, né? Aí André Luiz, lá no capítulo 30, é lindo demais ler o capítulo todo. Eu recomendo ler o capítulo todo. Não dá para colocar aqui. Só aqui nessa reticência aqui, ó, tem aí quase 40 linhas. Só aqui dentro, para resumir, dá um trabalhão. Cadinho de purificação. Olha que carinho como ele trata. Atravessamos experiências consanguíneas na Terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo a fim de que aprendamos a fraternidade sem mácula. Nossos lares terrestres são cadinho de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime, a caminho da solidariedade universal. Muito lutamos e padecemos, até adquirir o verdadeiro título de irmão. Somos irmãos. Somos todos uma família na criação sob a bênção providencial de um Pai único. Como eu vou conseguir amar o meu vizinho como irmão se dentro da minha casa eu não tenho esse exercício? Isso é possível? Como um amigo meu pode receber o título de melhor amigo e se sentir confortado quando ele descobrir que eu e o meu terceiro irmão não temos um bate-papo há mais de 5 anos? Isso é possível? A reforma é íntima. Nós precisamos estruturar nossas casas para nossas casas virar elemento de contaminação positiva. Padrão de pensamento positivo, sentimentos positivos, ações positivas. Nós sabemos que as obsessões, elas são atraídas pelo humano, convidadas por nós. E quando não, somos nós que somos os obsessores deles. Nós já sabemos disso. A casa aqui já explicou, já passei por um curso aqui, eu já passei por várias orientações. Essa casa já explicou de forma muito sublime como isso acontece. E vem através do pensamento. Então, se nós não estamos pensando positivamente, amando as nossas famílias, nossos familiares, nossos entes, de forma que eles possam duplicar isso lá fora na vida do outro, como é que nós estamos construindo boas amizades, verdadeiras amizades? Se isso não estiver acontecendo, eu acredito que nessa família que está aqui,
acho que está tudo certinho, mas algumas coisas lá fora pode estar fora do eixo. Então, que espírita não erra, você sabe, né? Espíritas são os caras, mas dizem que os espíritas estão aqui como espírito que já passou por tanta religião e que largaram lá, vai para o espiritismo. E aqui a gente está tentando se consertar. Está bem claro no repórter da espiritualidade. E tem mais um pouquinho. Como se dá o progresso por meio da família. E lá no Consolador, que aqui tem vários exemplares, está ali no fundo. Na pergunta 175, a resposta é nas dificuldades provadas em comum. Deus é mais, essa mãe, nossa senhora, a mulher só anda se endividando, a mulher só anda falando mal da vida dos outros, a mulher só anda se lamentando, um filho com a mãe que eu ouvi, tá? E eu do lado. Fato. Não aguento mais, não sei por que Deus me colocou nessa família. E eu olhando para o Filho de Jesus e orando por ele. Misericórdia, meu Deus. Quando não, é a mãe. Isso é um karma na minha vida. Todos os dias eu tenho que resolver um problema desse menino. Esse menino não acorda cedo, esse menino não estuda, esse menino não faz nada, esse menino não joga lixo na rua, esse menino não vai fazer nada, não serve para nada, é um pirão perdido. E não entendem que eles precisam passar por essas provas juntos, para terem tolerância um ao outro. E foi uma admissão dela, junto com o marido, aceitando-o do jeito que ele é, porque Jesus não mente, né? Então vai fazer para você o seguinte, como é seu nome? Lucas, é o seguinte, eu preciso que um irmãozinho seu vá lá para a terra, você quer ser pai dele? Quero, Jesus, quero ser pai dele. Olha, ele mente, ele rouba, ele trai, ele tem preguiça, ele tem todo tipo de chaga, a moral desse homem está condenado. Você quer assim mesmo? Sim, Jesus, sem teu nome eu quero. Aí o Filho de Jesus vem para você e você fica reclamando. É porque você não lembra, é porque nós não lembramos. Mas é basicamente assim. Todo comportamento anterior do ser é replicado para o pai e para a mãe. Só que depois que sai do processo de desdobramento, depois que passa pelo processo de reencarnação, que tem o processo do esquecimento, nós temos que lidar com isso com genuidade, com espontaneidade. Se eu souber que a minha mãe foi a pessoa que mais me bateu um tempo atrás, será que eu a amaria do jeito que eu a amo? Se eu soubesse que a minha esposa lá atrás me enforcou, sei lá, fez alguma coisa comigo, eu teria pedido ela em casamento? Será? Eu não sei dizer. Provavelmente não. Porque nós somos vingativos por natureza. Nós precisamos vencer essa vingança ainda. Estamos num planeta onde o mal é predominante. E aqui está o que nós vamos fazer. Como é que nós vamos progredir em família? Passando pelas provas juntos. Nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução. Ou seja, mesma estrada de evolução, os dois dependem comumente daquelas passagens. Certo? Redentora, que se olvidam as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradoras e santificadas. Olha como é bom sofrer em família. Desde que tenha resignação, fé e esperança. E ainda vou dar uma consertada. Primeiro a fé. Sem fé não há nada. A esperança de que o dia de amanhã vai ser melhor. E se resignar, não reclamar, não lamuriar, não blasfemar, confiando de que Deus, como sempre, faz as coisas certas. Para todos nós, sem exceção. Purificadas as afeições, acima dos laços do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito através dos laços imperecíveis do Espírito. Está aqui a fórmula para vencermos o desafio chamado família. Não é uma boa fórmula? Isso não nos acalenta, não nos dá força para continuar? Não nos tira daquele dogma de que a educação social, o que foi falado na igreja, o que é dito nas tribos, nas esquinas, as pessoas que têm os seus grupinhos, quem cria algum tipo de personalidade social e que aquela personalidade social é que transforma a pessoa. Dizem que um amigo, como é que chama? Que um amigo, ele é uma má influência para a pessoa. Algumas pessoas respondem, não, de jeito nenhum, uma pessoa que se deixa influenciar. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Onde tem sede, tem água, se bebe. Se essa água estiver contaminada, você se envenena, porque você tem sede. Então você precisa
estar lapidado, ou pelo menos se lapidando, para evitar que aquela influência chegue até você. E quando você estiver no meio, seja uma influência contrária àquela situação ruim que você encontrar, indicando a ele um caminho melhor. Porque o meu pai, porque a minha mãe, porque as pessoas com que eu convivo me orientam assim. E eu passo essa mesma orientação para vocês. É isso que Jesus espera. Missão do lar. Conquanto seja o lar a escola por experiência, os pais jamais deverão descuidar-se de aproximá-los dos serviços de evangelização, em cujas abençoadas atividades se propiciará a formação espiritual da criança e do jovem diante do porvir. Quem disse foi o nosso cearense, Dr. Bezerra de Menezes. Esse ser se equivocou quando colocou essa expressão que jamais deverão descuidar-se. Agora à noite, fulano, vamos lá no centro espírita, a casa é muito boa, a energia é muito boa, vamos tomar um passe, eu também estou precisando, vamos embora. Ah, eu não posso não, porque a minha filha vai estudar. Tá bom, sua filha vai estudar. E aí, quando a filha não quer estudar e quer jogar videogame, encosta seu evangelho nela para que ela possa ocupar o tempo se evangelizando? E se a filha nesse exato momento tivesse com um problemazinho de saúde, não era a Jesus que estaríamos rogando para que ele ajudasse e aquela febre passasse? Então, na hora de dar atenção a Jesus, trazer ela para se evangelizar, está se preocupando com a matéria da escola que a pessoa deveria ter aprendido durante a aula, é aí onde nós pecamos. As coisas de Jesus sempre ficam como: eu estou pecando, gente. Deixa para depois eu vou. E a criança passa um bom tempo longe da evangelização e a missão do lar fica comprometida. E tem mais. Aí nós temos duas espécies de famílias, aquela que é do corpo e aquela que é do espírito. Há, pois, duas espécies: as famílias pelos laços espirituais e as famílias dos laços corporais. Duráveis as primeiras e fortalecem pela purificação, e se perpetuam no mundo dos espíritos. As segundas, frágeis com a matéria e cheias com o tempo. Entenda que nós construímos uma família do corpo com nossos filhos quando nós elogiamos eles e fazemos dar mais valor às credenciais que ele coloca no quadro. A cópia autenticada do diploma de medicina, de engenharia, ou do troféu que ele foi campeão em alguma coisa, vendendo para ele o poder da superioridade, porque você é melhor, porque você consegue mais do que os outros, você é assim porque você é diferente dos demais. E ali você cria uma relação com aquela criança física, materialista. E no dia que ele perde no concurso para uma escola federal, ou no concurso público, ou qualquer outra coisa, a decepção vem porque você criou uma expectativa. Há o pai e a mãe ainda que falam: não, meu filho, estou aqui, sou seu pai, sua mãe, estou aqui para te dar apoio. Mas no quarto se dão as mãos e choram, lamentando porque o filho não teve sucesso naquilo que eles acreditavam que ele foi preparado para ter. Mas quando nós olhamos ele como um ser que veio para o nosso laço para aprender conosco, através do exemplo, para que seja burilado e entenda o que é intelecto, para que esse intelecto eleve seu espírito e entregue a Jesus o trabalho feito, o que menos importa é o título do mundo. O que menos importa são os títulos daqui do mundo. A reencarnação destrói os laços da família? Allan Kardec. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, 18. Leiam o 18, o 19 e o 20, do mesmo capítulo. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, se destrói. Quando nós colocamos nos nossos filhos a missão deles superarem metas, deles passarem todo tipo de dificuldade apoiado no vil metal. É aí onde ele vai desencarnar, materializado ainda, linkado ao corpo, linkado às intempéries desse mundo, às vicissitudes desse mundo, e nós temos lá mais um, num vale de dificuldades, que aqui na mediúnica o trabalho é todo para tirar irmãos desse lamaçal, inclusive a nós mesmos, prestando esse serviço, tentando não passar pelo mesmo crivo da história O Espírita no Umbral. Já viram
Já contaram aqui essa passagem do espírito no umbral? Um dia pede para alguém passar aqui, tem um videozinho e também tem todo o texto que foi psicografado por Chico Xavier, como aconteceu com aquele espírita, assíduo a casa espírita, quando ele desencarnou. Para vocês verem o cuidado que nós temos que ter com as nossas relações aqui na Terra. E aí você encontra as famílias simpáticas, que se encarnam numa família, sobretudo com um parente próximo, são as mais às vezes, espíritos simpáticos ligados a anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Aí você pode calcular os próprios filhos de situações anteriores, às vezes mudaram o papel, passaram a ser pai, papai ser mãe, e mãe ser marido, e todo esse conjunto serve para estabelecermos uma retratação, serve para que nos coloquemos no lugar do outro, e aquele outro nos dê, vamos dizer assim, como é que eu posso falar, fazer uma comparação boa, nos dê a oportunidade de viver a dor que eu fiz ele passar enquanto eu fui pai dele. As situações que eu fiz a Amanda passar, se eu precisar passar por elas, para que eu possa entender o que a Amanda entendeu, Amanda, por misericórdia, vem como meu pai e eu volto como filha dela. Isso é uma escolha para que o progresso aconteça. E Jesus nos permite isso, para termos a simpatia. Mas além dela, nós temos também as que são antagônicas. Aqueles que vêm na nossa família para que essa retratação se transforme em amor, se transforme em bom exemplo, se transforme em bem-querer, se transforme em evangélicos. Que a palavra evangélica não vem das igrejas que se dizem evangélicas, vem daqueles que se evangelizam, aqueles que vivem condicionados aos evangelhos, independente da religião que professe. E estudar os instintos das crianças. Nós estamos observando isso. Quem nos chama a atenção, nada mais, nada menos que Santo Agostinho. Está aqui, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. Desde pequenas, as crianças manifestam os instintos bons ou os maus que traz a sua existência anterior. Espreitem, ou seja, fique de olho, pois os pais, os menores indícios reveladores do germe de tais vícios, o egoísmo e o orgulho, e cuidem combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Pai, pega o copo. Não esse copo, pai. Põe água. Ah, pai, está muito gelada, não traz assim não, deixa ficar um pouquinho morna. Aproveita, pai, pega o leite também. Pai, não esquece da banana. Pai, vai devagar, está muito rápido. Isso é a postura de um filho diante de um pai, gente? Por que esse filho está tendo essa conduta? Eu estou falando de fatos, tá? Eu não peguei o brinquedo, o desenho do pica-pau amarelo e copiei aqui, não. Estou falando de coisas que eu vivo, eu vejo. Eu, olha, não tenho essa permissão para julgar. Quem sou eu para julgar? Estou cheio de defeito, mas eu fico observando e não concordo, porque eu tenho discernimento. Eu criei uma, tem 25 anos, acabou de formar, vai casar esse ano. Então eu sei passar por essas situações. Eu não concordo de jeito algum com que essa criança domine o seu pai, a sua mãe, de forma áspera, de forma radical. Não é amorosa. Ô pai, por favor, mãe, por favor. Não, pai. Ligeiro, pai. Ligeiro, tô com pressa. Pega lá a mochila. O pai sai, coitado, lá de fora do carro. Pode estar chovendo ou não. Vai pegar a mochila que ela deveria ter lembrado e colocado dentro do carro. Esses são os exemplos que eu vejo hoje em dia. E é aqui, ó, que nós temos a observação. Quantos anos tem o Evangelho, gente? 100 e quanto? 162 anos, não é isso? Salvo engano, é 164. Quem é que sabe a data do Evangelho, gente? Me ajude. O Evangelho segundo o Espiritismo tem o que? 160? Bom, tem mais de 150 anos com certeza. Está aqui escrito há mais de 150 anos. E nós não estamos observando isso quando estamos fazendo o nosso Evangelho. Não estamos interpretando o nosso dever como pais e mães. A melhor escola. Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Emmanuel responde lá no Consolador 110.
já tem também um bom tempo, uns 80 anos mais ou menos, uns 70 anos que existe o Consolador. Só que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar poderá edificar o homem. Quando nós fazemos esse exercício de visitar as casas para fazer evangelização no lar, o que nós temos que deixar lá é essa compreensão da responsabilidade dos pais para com os seus filhos. É claro que vai chegar um momento em que o livre-arbítrio vai dizer para ele, cara, você vai responder pelos seus feitos, mas os pais também vão responder por isso. Independente da circunstância, ele vai responder, porque em algum lugar ele falhou. E aqui deixa claro onde é que nós temos que montar essa base, esse QG, o quartel-general da salvação. Todos os dias. Todos os dias. Querem ter filhos? Entendo que esse compromisso é com Jesus. E se o compromisso é com Jesus, o produto tem, no final, tem que estar impecável. Mesmo encarnado. E que encarnado na Terra não há perfeição, a verdade é relativa, ele tem que estar preparado para evoluir moralmente. Ele tem que estar entendendo o que é retidão. Ele tem que estar entendendo o que é valor moral. E tirarmos de uma certa proporcionalidade essa capacidade que nós temos de entender rápido o que é valor material. É isso que nós estamos buscando dentro das casas espíritas com o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar tem esse poder. E olha que eu vou me ousar aqui agora. Eu acho que é o único culto, na minha opinião, que tem esse poder. Vir para a casa espírita e estudar, desenvolver a mediunidade que todos nós temos, é maravilhoso, é necessário, é salutar, não tenha dúvida. Mas proteger a sua casa, que é a sua casa, protege a do vizinho, que é do vizinho, protege o bairro protege a cidade protege o estado protege o país. Quando nós fazemos o Evangelho lá de forma disciplinada, depois de um tempo, nós somos envolvidos em uma egrégora de energias que até a marginalidade, os espíritos que são equivocados, que tentam passar por aquela rua com pensamentos ruins, são tocados. Até isso deixa de acontecer. Todos aqueles que estão por perto, que tentam se movimentar de forma vil, a espiritualidade que trabalha naquela rua, porque ali tem mais de uma casa fazendo Evangelho no Lar, protege um pouco, desde que haja justiça, que não se interfira no livre-arbítrio, óbvio. Então, isto precisa, essa situação, essa coisa, este hábito, este bem-querer, este amor, seja lá o nome que você der, tem que ir para a sua vida e rápido, principalmente para aqueles pais que estão começando hoje. Principalmente para os pais que estão começando hoje, que estão pensando em fundar suas famílias. Rápido. E fale com a criança no ventre. Faça uma oração de Francisco de Assis, uma prece de Cáritas, um evangelho, um Pai Nosso. Seja lá, converse com ele, que quando ele nascer ele vai entender o que você está acontecendo. Aliás, o nosso sobrinho, o pai é guitarrista, porque ele teve uma anomalia e o médico recomendou que ele fizesse exercício de dedilhação. Para dedilhar, ele aprendeu a tocar. E hoje ele toca vários instrumentos. E quando ele estava no ventre, o pai estava lá, tocando rock and roll. Eu mostro o vídeo para vocês. Você coloca qualquer outra música de criança, ele chora, ele berra, ele se incomoda. Você bota um YouTube, qualquer rock pesado, ele fica vidrado na música. De onde é que vem isso? Do hábito que o pai construiu na mente dessa criança. Eu gostaria que ele tocasse a oração de Francisco de Assis quanto à luz. Para mim seria até melhor. Mas ele botou YouTube na cabeça da criança, a criança não aguenta ver. Emmanuel explica de novo, finalizando. Lá em Luz no Lar. O culto do Evangelho no Lar não é uma inovação. Ou seja, não é uma coisa do agora. É uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem felicidades comuns. Esse é o efeito. E não sou eu que estou dizendo. O mérito aqui é de Jesus, que educou Emmanuel, que Emmanuel comunicou com Francisco, e Francisco trouxe essa informação para a gente, através dos punhos dele. E aqui é que está o diferencial de toda a casa espírita. Aqui é para nós, meus irmãos. Nós precisamos abrir o espaço para fazer a evangelização infanto-juvenil acontecer.
Nós sabemos que a mediunidade, a partir dos 4 anos, começa a se despontar em uma criança. Algumas até um pouquinho antes, mas não tão forte, tão identificável. Porque se você pegar um berço de uma criança, à madrugada, que ela estiver conversando com a parede, ali tem irmãozinho conversando com ela. A brincadeira ali está solta. E ela está virando instrumento de alegria para o outro, porque ela tem os brinquedos físicos do lado, coisa que eles lá não conseguem enxergar se não tiver em contato com a psique da criança que está linkada com a mãe. A obsessão da criança vem dos pais, linka-se na psique dos pais e transfere para o filho. Então ele só consegue enxergar porque o pai e a mãe estão linkados com o filho. É a coisa mais linda do mundo essa mediunidade. 3, 4 anos ela já começa a ganhar envergadura. Ela já começa a falar com seres um pouquinho mais velhos. E ali ela vai. Em alguns casos, isso não é regra. Em alguns casos, Chico Xavier, por exemplo, falava com a mãe dele, sentava no colo dele desde criancinha. Todo mundo sabe, mas ele tinha uma missão diferente. O contrário de mim, e fiquei bem velho para poder ter uma comunicação espiritualizada. Certo? Se nós começarmos a trabalhar, isso vai contaminar esse bairro. E essas crianças vão começar a levar, como por exemplo o Inácio, lá na Federação Espírita, ele acompanha o Espiritismo desde que ele tem 3 anos de idade. É um palestrante maravilhoso. A vida dele toda foi Espiritismo. O que ele já fez do Espiritismo, então estou fazendo esse ano 25 anos de doutrina. 25 anos de doutrina, não cheguei a 10% do que Inácio fez, e ele só tem 33 anos de idade, gente. Eu tenho 49. Veja o que é que a evangelização infanto-juvenil faz na vida de uma pessoa. Eu conheci o Espiritismo aos 25 anos. Se eu tivesse conhecido aos 7, aos 8 anos, 10 que seja. Imaginem vocês. Então nós precisamos voltar com força com esse projeto. Sentar os educadores, que deve ter muitos aqui, escrever. A Federação Espírita tem todo um roteiro, está tudo prontinho, ou até adaptar esse roteiro ao modelo da casa e pegar esses rebentos e jogar todos aqui dentro para falar de Jesus, para fazer eles praticarem Jesus, para fazer eles viverem Jesus enquanto há tempo. Porque nós estamos na fase de transição para a regeneração. Sabe lá Deus o que é que vai acontecer com nós, pequenas almas encarnadas. E aí ele me chama a atenção, porque eu não posso dizer luz, né? Tem que falar para mim. Porque a minha boca está perto dos meus ouvidos. E meus ouvidos é que está perto da minha boca. E eu preciso do microfone para passar para vocês. E para mim não, só preciso pensar. Não nos iludamos. Façamos o bem a todos, sem exceção. Mas provemos a nós mesmos. Se já somos bons na nossa consciência, fazendo o bem, a cavaleiro de todos os embaraços, diante daqueles que diariamente nos acompanham a vida, independente de ser pai, mãe, irmão, de todos que nos acompanham a vida. E aí eu incluo os chefes, eu incluo aqueles chatos, eu incluo aquelas pessoas que falam mal da gente, eu incluo aquelas pessoas que não respondem o bom dia, eu incluo aquelas pessoas que nos cobram de forma leviana, incluo a todos, inclusive o gerente do banco que fica te cobrando taxa de juros altíssimas, ele está cumprindo ordem, você precisa perdoá-lo, e não sair xingando, esse gerente não vale uma banda de conta, não é assim. Nós precisamos amar essas pessoas, policiando o nosso comportamento entre o bem e o mal. Vigiai e orai, inverter o papel, não é orar e vigiai, vigiai e orai, para que os nossos pensamentos sejam puros, para que os nossos pensamentos sejam os melhores possíveis. E o desafio nesse planeta é muito grande, porque ele é assediante, porque ele nos provoca, porque ele nos fornece facilidades. É muito fácil hoje você ser um adúltero, você não vai ser reclamado pela justiça. É muito fácil você ficar devendo e depois de 5 anos caduca. Você acha que depois que aquela dívida do cheque que você passou sem fundo, você não vai responder por ela lá na frente? Está muito enganado. É muito fácil você inventar uma mentira para uma pessoa hoje na rede social e acabar com a vida da pessoa, clonando uma foto, trazendo uma informação que não deve. É muito fácil você inventar uma mentira hoje para o seu chefe, dizendo que você estava doente e que infelizmente você não pôde trabalhar, porque ele sabe que se ele botar você para fora sem a devida cercada de documentação, ele pode sofrer um dano na justiça. É muito fácil você abandonar um velho hoje e não ser responsabilizado aqui nesse planeta Terra, assim como uma criança vem há anos e anos de fio sendo abandonada nas esquinas porque os pais acham que não tinham um compromisso com Jesus. É muito fácil ser mal aqui nesse planeta. E quem disse a vocês que o caminho da gente tem que ser fácil? Nós precisamos experimentar essa dificuldade em casa, com a nossa família. E é por isso que Ele nos convida todos os dias para poder acreditar em Deus. Que Deus nos abençoe e que sejamos um dia felizes eternamente. Que assim seja.